Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Esquenta do Comex Digital Talk. Hoje temos o prazer de ter a Andrea Marchioli aqui conosco. Vamos falar sobre importação na indústria química. Andrea, é um assunto que é você que tem que falar disso no mercado, né? Seja bem-vinda ao Comex Digital Talk. Obrigada, Thiago. Obrigada por suas palavras e, primeiro de tudo, pelo convite, né? A gente já está tentando aí bater esse papo há um tempo e, felizmente, a gente conseguiu. Tomara que seja bem bacana aí para dividir para rolar uma química aí com a turma, né? Com certeza, com certeza. Esse papo era para ter acontecido na Intermodal. Nós tínhamos preparado ali um super evento do Comex Digital Talk, eram 3 dias. André estaria conosco. Teve todo esse furacão que nós estamos vivendo, mas que bom que agora a gente está junto. Pessoal, antes da gente começar aqui, recadinho rápido para vocês. Está chegando o segundo Summit do Comex Digital Talk. Teremos aí, na segunda semana de novembro, entre os dias 9 e 13, painéis, palestras, novidade, gente super qualificada falando aqui, assim como a gente trouxe em todos os esquentas desse ano. Teremos aí uma semana full focada no comércio exterior. Um dia de logística, dias de importação, dias para o prestador de serviço, dias para assuntos variados. Não falaremos apenas do Comex, falaremos de mais coisas que envolvem o Comex, recrutamento e seleção, marketing, vendas. Vai ficar um papo super bacana que eu espero que vocês aproveitem. Nós abriremos as inscrições hoje. Acabando esse evento, as inscrições estarão abertas para o Comex Digital Talk, para o Grande Summit. Então corre lá, garante sua vaga, porque é exclusivo. Só quem se registra recebe o link e a senha para acessar os vídeos, tá bom? Andréia, obrigado por deixar eu fazer esse jabazinho aqui do Comex Digital Talk e do Summit. E vamos para o que recomendo, interessa. hein? Participei do primeiro lá e foi top, e pelo jeito que aí vai ser top mais um pouquinho, né, Thiago? É isso aí, muito obrigado, Andréia. E vamos lá para o tema de hoje, que é a importação da indústria química. É um segmento bem diferente para quem atua na importação. Então, eu já vou te perguntar aqui logo de cara. O que o produto químico com o Comex tem em comum? Olha, essa duplinha aí é fogo, viu, Thiago? Se a gente costuma falar que o Comex é cheio de intervenientes, né, cheio de burocracia, apesar de eu não gostar muito de ficar taxando o comércio exterior assim, eu costumo dizer que é só triplicar isso que a gente sabe o que é produto químico, né? Porque produto químico requer, se a gente costuma ser detalhista, tem aquele perfil bem detalhista no comércio exterior, né, criterioso, chato até, como costumam nos chamar, o químico requer isso em triplo, porque assim, é muita informação, e talvez a gente vá sentir isso um pouquinho aqui no nosso papo. Então, acho que é isso, acho que é bem esse perfil, são perfis completamente parecidos, assim, quem atua no segmento químico e quem é do Comex, né? Então, se for, assim, nível master de chatice como o meu, assim, vai se dar bem no segmento químico. E como que você foi parar nessa indústria química? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, não foi de propósito, não, foi muito por acaso. Foi desde lá, não vamos fazer contas, mas desde lá do estágio, quando eu comecei estagiando no Comex, eu comecei numa empresa do segmento químico, era uma trading, e aí, de novo, não poderia ter sido a melhor maneira de começar, né? A trading por si só já é uma maneira de começar muito bacana, né? Para quem nunca se viu no comércio exterior aí, a melhor maneira de começar, na minha opinião, é uma trading, justamente por estar aí, né, no meio da operação, né, vivenciando literalmente as duas pontas e atendendo as duas pontas do processo. E eu comecei assim, fui parar numa trading, e essa trading tinha uma distribuidora no grupo, né? Então eu tinha, além disso, além de ser uma trading, eu tinha essas duas visões, né? Atuando na trading e a visão do próprio importador direto. Ali eu já comecei a me embrenhar em benefício fiscal de outros estados. Eu falo que foi assim, foi um começo assim emocionante para mim, né? Ficou bem, bem marcante. E a partir daí, por mais que você negue, você acaba se especializando e acaba chamando a atenção do mercado nesse segmento, né? Opa, você já atua na indústria química? Legal, você já tem uma experiência bacana. E aí eu me apaixonei, né? Então não posso nem reclamar. Eu acabei me apaixonando também pelo segmento químico e
fui ficando, né? E fui para a indústria, voltei para a distribuição depois, e assim eu fui, né? Sempre, então, até nos serviços, mais recentemente também, né? Essa bagagem toda dos químicos aí para atuar nos serviços e atendendo clientes do segmento também foi super bacana. Então não adianta, a química não sai de mim, não, não sai mais. Tá certo. E existe uma dúvida muito comum do profissional de comércio exterior, o quanto que ele tem que entender de química, né, para atuar nesse segmento. Realmente ele precisa? O que ele precisa saber, né? Precisa de alguma especialização? Ele precisa lembrar um pouco do que foi da época de escola? Como é que é para que ele possa atuar nesse segmento? Da época de escola vai ajudar muito pouco, na verdade. Eu já me deparei com vários perfis diferentes, inclusive alguns alunos meus foram buscar formação em química, né? Nem que fosse uma formação técnica, uma coisa mais dirigida, mas foram buscar porque atuam há muito tempo no segmento químico. Mas eu costumo dizer que não, né? Eu mesmo não sou química, não sou engenheira química, não sou química, não tenho nenhuma formação nessa área, mas a minha experiência me faz, né, de novo, ser cada vez mais apaixonada por esse segmento. E não, o que eu gosto de destacar que você precisa, como profissional de comércio exterior, para atuar nesse segmento, é mais do que nunca curiosidade, né? Você pode não ser especialista naquilo que você está lidando, mas costumo brincar com os meus alunos que o químico ou o técnico é o seu melhor amigo de happy hour, né? É o melhor amigo de happy hour do profissional de comércio, para quem atua nessa área. É literalmente, se você já é perguntador, você precisa intensificar isso, você precisa ser cada vez mais perguntador, justamente por conta dessa característica detalhista da área, e aí somado isso com o Comex, a coisa fica ainda mais pesada, né? Então é o que eu gosto de destacar muito. Vai atuar no segmento químico? Ser organizado e detalhista? Parabéns, que você vai se dar bem, né? É muita informação para organizar. Quanto mais você conseguir identificar e seguir ali um caminho que te ajude a manter as informações que não são poucas, né? Se o produto é perigoso, qual é a característica dele, se ele é compatível não é com quem, daquele pacote que eu já estou acostumada a importar, né? N possibilidades. Quanto mais curioso e detalhista você for, melhor. Legal. Me conta um pouquinho dessa diferença, né, de produtos químicos e dos processos, os trâmites para cada um deles, para quem está nos ouvindo aqui, para que eles compreendam, né, o que é isso que a gente está falando, dessa particularidade, desse detalhismo que precisa na indústria química. Olha, para você ter uma ideia, um processo de compra nacional e um processo de compra de importados, a gente já sabe a baita diferença que é, né? O quanto um é bem mais curto que o outro, né? Um processo de desenvolvimento de uma matéria-prima nova, você começar do zero, desenvolver um fornecedor novo e uma matéria-prima nova, ou pelo menos um dos dois, já não é um processo curto para qualquer outro segmento para o comércio exterior comparado aí com o nacional, né, Tiago? Quando se fala em produtos químicos, tem uma palavrinha que a gente não consegue se livrar dela, que é a tal da homologação, né? A gente precisa homologar essa matéria-prima, né? Então, assim, eu não posso simplesmente, eu achei um produto químico de origem X, legal, bora trazer. Não, né? O processo é muito mais longo se eu estou começando do zero. Eu vou ter que homologar essa matéria-prima, vou ter que receber a amostra, vou ter que checar a especificação. Às vezes o demandante daquele produto, principalmente se veio da área química, ele vem cheio de detalhes, que precisa ser um produto muito específico, de um grau de pureza específico, por exemplo, ele vem com uma marca específica, né? São muitos quesitos aí, né, ou requisitos do processo, que fazem isso que já não é simples, que fazem esse processo de desenvolvimento e compra, que já não é curto, ficar ainda mais longo. Então, costumo brincar que a ansiedade no químico do comércio não rola. Não dá para ser ansioso, né? Você, de fato, precisa respeitar todas as etapas do desenvolvimento, ou mesmo não é um desenvolvimento, é uma molécula que eu já conheço, mas eu estou trazendo de um fornecedor novo, então é praticamente começar do zero. Eu tenho que seguir todas as etapas da homologação e aprovação da matéria-prima, né?
Então é isso, que já é longo se torna ainda mais longo e precisa ser ainda mais preciso, né? Mais com ações preventivas, como eu costumo dizer, sempre, né? As ações preventivas estão cada vez mais fortes aí nesse processo. Legal. Eu vou tirar uma dúvida minha. Desculpe se quem está nos ouvindo pode parecer uma dúvida besta, tá? Mas a importação de insumos farmacêuticos e a importação química, elas têm muito em comum? Os químicos, olha só, antes de eu te responder, eu já ouvi uma vez, depois de a gente fechar um curso, eu tinha uma aluna de farmacêutica em sala. Aí fechamos o curso, tudo, aí no final do curso, eu sempre peço para o pessoal fazer os comentários finais. Aí essa menina da farmacêutica falou, André, eu estou impressionada. E eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz com a Anvisa. Falei, por quê? Ela falou assim, olha, acabei de ver aqui com você que os químicos em geral têm uma série de intervenientes, né? Porque, óbvio, dependendo da linha de produtos que a gente está lidando, é um órgão anuente diferente, é um interveniente diferente, né? Isso para os químicos em geral que a gente está falando aqui. Ela falou assim, poxa, eu tenho só a Anvisa, estou feliz da vida. Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso, né? Então, assim, o farmacêutico e os químicos, eles têm características parecidas no sentido, por exemplo, de controle, né? Os farmacêuticos, de repente, se não 100% deles, mas a maior parte, requer lá um controle de temperatura, né? Requer lá uma característica especial no transporte desse material, e aqui no destino, sala branca, o que for necessário aí, dependendo da característica do farma. E os químicos em geral, alguns deles também, né? Então, nesse aspecto, eles são parecidos, né? Aquele controle todo que se tem e toda a preocupação logística que a gente precisa ter com os químicos, aí eles ficam muito parecidos com farmacêuticos nesse sentido. Mas eu acho que o que mais pega, o que mais chama atenção é isso mesmo, né? A diferença de órgãos anuentes aí, né? A gente tem uma lista infinita nos químicos em geral, que o farmacêutico está lá seguindo a vida dele com a Anvisa, né? É verdade. Obrigado, André. E seguindo então esse trâmite já sobre os produtos químicos, me conta um pouquinho do processo de compra e aprovação desse produto. É um pouco daquilo que eu já até adiantei para você, né? É todo esse processo de homologação aí, que eu já acabei até adiantando para ti. Às vezes a gente acha que o maior empecilho dos químicos está no embarque propriamente dito, né? Só que aí tem uma dicasinha e uma surpresinha da área química que eu sempre costumo dividir com a turma, que são as amostras. Por incrível que pareça, eu costumo dizer assim, não, a hora que você chegar na etapa do embarque propriamente dito, muito da sua vida em relação aos químicos já foi resolvida. O que eu quero dizer com isso? A maior dificuldade dos químicos, por incrível que pareça, é a amostragem, né? Que é uma etapa indispensável desse processo de compra e de desenvolvimento das matérias-primas, né, químicas. Dificuldade imensa dos químicos é justamente essa movimentação de amostra nesse processo de homologação. Por quê? Geralmente por conta da carga química perigosa, né? Elas não voam. Algumas classificações de risco, eu não consigo voar essa amostra. E aí começam as emoções do químico, né? Começa o problema. Poxa, eu preciso trazer a amostra para fazer uma homologação e eu não consigo, porque a amostra não voa. E aí eu sempre divido com a turma justamente a questão das propostas indecentes que a gente costuma receber, né, Tiago? Não, eu te mando uma matéria-prima X como Y. Eu te embarco, ela não voa porque ela é classe de risco qualquer, que a companhia aérea não aceita. Eu te embarco como uma molécula diferente. Oi? Né? Aí começam a surgir Como esses assim, tipos, né? Começam a surgir esses tipos de proposta por parte do fornecedor, né? Por quê? Primeiro, o que a gente movimenta de amostra? Geralmente movimenta pequenas quantidades, né? Ou a mercadoria em pó, ou a mercadoria em líquido, e aí chega a amostra no aeroporto de destino, é o que? É um pó branco, né? Então eu sempre falo, ó, começam as emoções dos químicos aí, que pó branco é esse, né, que eu estou recebendo aqui,
né? E ele precisa ser, obviamente, corretamente identificado, né? Então, a partir daí já começam as emoções dos químicos. Então, eu falo, ó, depois que você homologou o fornecedor, homologou o produto, tá ok para você começar as primeiras compras, muito das emoções dos químicos já aconteceram, né? A partir daí, já pensando na amostra. Algo que quem não está acostumado com o segmento sequer imagina, né, Thiago? Pô, mas Com já na certeza. amostra eu vou começar a ter as primeiras emoções, né? Com certeza. Já já vou te perguntar, então, sobre e tentar colocar o catálogo de produtos da importação aqui Hum, desses químicos, que eu acho hum, que mata essas barrigadas brasileiras de fornecedor, né? Vamos chamar assim. Mas vamos ver. Já já a gente fala literalmente. dele. Você citou ali, Perfeita a expressão sua, é perfeita. Não tem adjetivo melhor para. é isso, né? É. A gente vê aí no dia a dia diversas trocas, né? De esse NCM aqui eu acho que você vai pagar menos imposto, mas não é o certo, poxa. Não é o Uhum, certo. uhum, uhum. Vamos lá. Vamos voltar aqui para esse processo, que já a gente fala disso. Você Você citou a falou, deixa eu amostragem. só te interromper um pouquinho, Thiago. Claro. Você falou dessas barrigadas aí de fornecedores, né? Uma outra prática que acontece bastante, mas aí acho que não é particularidade dos químicos. Geralmente, quando você pede uma amostra, o que acontece, né? Você está naquela fase de desenvolvimento, o vendedor lá está naquela ansiedade, óbvio, para o negócio acontecer, né? Vamos lá, vamos desenvolver, vamos homologar isso para a coisa acontecer, começar a vender, né? E aí, o que acontece quando você pede uma amostra? Você pede hoje, olha, eu vou precisar de uma amostra, assim, assado, blá, blá, blá. Amanhã ele já soltou isso, de alguma maneira. É melhor nem perguntar como, né? De alguma maneira ele já soltou essa amostra. E aí vem a outra parcelazinha de dificuldade aí de amostras de químicos, né? Você olha para um produto químico, como eu disse, seja ele um pó, seja ele um líquido, a apresentação que for, nós, leigos, a gente não consegue olhar e, de fato, olha, isso aqui é o produto X. Jamais, né? Diferente de um objeto qualquer que você está importando e que ele é facilmente identificado só no visual, né? O químico também tem essa particularidade, né? Eu não olho para o produto e sei exatamente o que ele é. E aí é um tal de quando você descobre que a amostra já foi embarcada, é tarde demais, né? Você não deu as instruções, você não fez o que precisava ser feito para que a mercadoria embarcasse, ainda mais o químico, que precisa ser identificado com muita precisão, para que ela embarcasse devidamente, não fosse descaracterizada aqui no destino, né? Então tem mais essa emoçãozinha aí, né? Na ânsia de acelerar o processo, eles acabam atrapalhando ao invés de ajudar, né? Você tem chamado de emoções, eu vou trocar por desafios. Sempre. Desafios. Você tem citado aí diversos desafios da importação de produtos químicos, de insumos químicos. E você citou bastante a amostragem. Ela é o que você destaca como maior desafio ou não? E Ela se não, é. qual seria? Ela é, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque, assim, as etapas de qualificação desse produto, de você se certificar, de você garantir que o produto que você está importando é, de fato, a matéria-prima que você precisa, ela é um ponto muito crítico do processo dos químicos, assim, né? Então, eu sempre, é o que eu disse e repito, quando você chega no momento dos embarques regulares, muita coisa você já descobriu, pode ter certeza, né? Neste processo de homologação, nesse processo de amostragem. E mais do que isso, por mais que a gente tome todos os cuidados, inclusive com testagem, coleta de amostra, análise dessa amostra na origem, para uma terceira parte, né? Lindo, né? Você pode ter um representante seu, ou você mesmo, que vá até esse fornecedor, conhecer o processo produtivo, conhecer a estrutura laboratorial desse cara, né? É importante, qual é o suporte técnico que esse cara tem para me oferecer, né? Por mais que você faça tudo isso, eu também costumo dizer, opa, legal, fechou, vamos começar os embarques? Vamos, faz um embarque teste. Não traz aquele volume que você está acostumado a consumir, não. Né? Porque por mais que eu passe por todas essas etapas de garantia da qualidade do produto, vale super a pena. Na hora de trazer um lote, na hora do vamos ver, na hora da realidade, traz um embarque teste, traz um lote menor. Né?
Então, né, a fase da homologação, a fase da testagem é a fase mais crítica dos químicos. Se ela for bem feita, bem executada, as emoções posteriores, ou os desafios São posteriores, menores. são bem menores, pode crer. E é um processo de importação que, desculpa, que a identificação visual é muito importante, né? E eu ia te perguntar se era o maior desafio esse, mas você já disse que não quer amostragem. Mas como que é, além de todo esse processo de trâmite de importação, identificar cada um deles? Isso é um trabalho de quem está trazendo a mercadoria, do importador, né? Então, é outra coisa que a gente enfrenta também, a gente não tem, né? Como eu disse, você não olha para o produto e sabe dizer que aquele produto de fato é a matéria-prima que você trouxe. Ele é um líquido. Para nós, ele é um líquido, ou ele é um pó, ou são flocos, ou ele é seja lá o que for, né? Então, um outro cuidado importante aí, forte dos químicos, é justamente esse. O quanto eu estou sendo precisa na minha descrição, e aí talvez a gente vai levar isso lá para o catálogo de produtos que você citou, né? O quão precisa eu sou, eu estou sendo detalhista demais ou estou economizando demais na descrição do meu produto químico, né? Justamente por isso, né? Uma coisa eu trago uma poltrona, eu consigo descrever o tamanho da poltrona, né? A cor, né? De que tecido ela é, se ela vem montada, enfim, né? Ela é facilmente descrita por mim. O químico jamais. E aí a fiscalização também pode ser um ponto contra ou não nesse processo, porque a gente não está falando de uma fiscalização especialista, né, Tiago? A gente não tem fiscais especialistas hoje. É. Pode até coincidentemente acontecer, né? De você ter um fiscal especialista, um fiscal químico, né? Mas não é comum. Então, assim, é muito diferente ele fazer uma vistoria, uma fiscalização de uma matéria-prima que ele consegue identificar visualmente com facilidade perante um químico, né? É Que ele verdade. simplesmente tem um documento e tem o material lá que ele olha para ele e não vai saber identificar qual é se ele não mandar fazer uma análise, né? É isso que eu ia te falar. É porque o desconhecido gera mais desconfiança do que o conhecido, né? Então Sem ele o dúvida. fiscal da importação de químicos deveria conhecer de fato ou Sem ter uma dúvida. legislação que faça com que o processo facilite essa fiscalização, né? Sem É, e, dúvida. Faz todo sentido, né? Porque até onde a fiscalização, o desconhecimento da fiscalização é Uhum. um ponto a favor ou um ponto contra o processo, né? Exato, Nesse caso. exato. Sem dúvida. Você citou que são diversos órgãos anuentes. Uhum. Quais são? Para quem está nos ouvindo aqui que não Polícia, conhece. que não conhece. Eu É. já tive até do Ministério da Tecnologia para uma matéria-prima química. Por incrível que pareça. Eu me lembro que eu mesma me surpreendi. Falei, nossa, mas é tecnologia o órgão anuente desse produto, né? Ah, Polícia Federal, a própria Anvisa para alguns, né? A gente beira Uhum. aí alguns outros segmentos, o próprio farma, o alimentício, né? Porque o que ocorre na indústria química é que uma mesma matéria-prima, né? Dependendo da aplicação para que ela foi adquirida, ela é um órgão anuente, né? A gente, dependendo dos destaques e da aplicação para que ela vai ser utilizada, ela é um órgão anuente diferente, né? Então pode ser Polícia Federal, DSEX, o próprio do Tecnologia, que me surpreendeu, o Anvisa, o da Agricultura também, dependendo do segmento, né? Então, N possibilidades, justamente porque às vezes uma só matéria-prima ela é utilizada em várias indústrias diferentes, né? Depende de onde se enquadra aquela Acho que é o química. segmento que mais transita aí por todos os outros, né, Tiago? O segmento Uhum. químico. Porque onde quer que você olhe, até onde você não imagina, você tem o segmento químico ali, né? No Imagino que processo. deva ter, inclusive, para fabricação de brinquedos, o Inmetro aprovar aquela química para brinquedo. Exatamente. Alguns produtos, vou te dar um exemplo, já que você falou de brinquedos, foi ótimo. Existem alguns plastificantes que eles são tóxicos. Tá? Por Uhum. exemplo, vou falar o nome, mas enfim, os fitalatos e os não fitalatos, tá? Então, esses não fitalatos são seguros e esses fitalatos nem tanto, tá?
Até hoje, a legislação para brinquedos, por exemplo, na aplicação desses plastificantes, matéria-prima, os não fitalatos é só a partir de uma determinada faixa etária. Então, para os menorzinhos, é proibido o uso dos fitalatos, né? Por quê? Porque a primeira coisa que eles fazem é levar o brinquedo à boca, né? É ter contato com esse brinquedo. Então, sim, chega nesse nível de, né? De vistoria, de cuidado, né? Sem dúvida, isso aí. Legal, que legal. E a gente tem falado bastante da evolução do comércio exterior. Um dos temas, inclusive, do Summit será essa evolução, onde a gente vai tratar o LPCO e o catálogo de produtos. Amigos. E a vontade de que isso comece a funcionar mesmo, né, como a gente deseja. A gente sabe que a importação de produtos químicos dependem aí das suas licenças para importar, obviamente, e que vai ter a mudança aí para o LPCO, né? Muitas. Uhum. E a descrição do produto com a grande mudança aí que eu espero, que é o catálogo de produtos, que a gente tem visto como o vilão da indústria e do prestador de serviço, mas eu tenho visto como algo extremamente benéfico para a gente. Bem, Até pelo que você falou, né, de enquadrar o produto do passado. é. Me conta um pouquinho, a indústria química ela está preparada para LPCO, para o catálogo de produtos? Disserte sobre, agora é você que fala, eu quero ouvir e entender como é que eles estão Ah, preparados. o que chama mais atenção na indústria química hoje, aqui no Brasil, é a variedade de tamanho dessas empresas, né? A gente tem desde o pequenininho, mas pequenininho mesmo, né? Estou falando daquele pequenininho que quer começar a se embrenhar aí no mercado internacional e tudo mais, desde as grandes indústrias fornecedoras de matéria-prima aí, muito conhecidas até pelo público em geral, né? Então a gente tem extremos muito grandes e toda a turma aí no meio. Mais do que estar preparada, Tiago, eu vou bem na linha aí do que você está falando de alinhamento e de. Eu sou fã de catálogo de produtos, tá? Para começo de conversa. O que eles se propõem, eu sou fã. Maravilhoso, maravilhoso. Eu espero que de fato funcione, tá? Então, mais do que estar preparada, eu costumo dizer que para a indústria química em especial, que tem aí um limite muito tênue entre, né, descrição técnica do produto, nome químico, aplicação, concentração, a gente tem lá N características, até a maneira como aquela matéria-prima é obtida, quimicamente falando, a gente utiliza na descrição, né? Então, mais do que estar preparado, eu digo que é o momento, né, para que você faça uma autoauditoria, para quem já está no negócio, e para quem não está, que já comece com o pé direito, né? Já comece seguindo a linha e seguindo a ideia do que propõe o catálogo de produtos para suas declarações. Essa é essa é a minha ideia em relação ao catálogo de produtos. E de novo, quando se fala em segmento químico, aí sim é que eu entendo que a coisa aproveita, faz uma super auditoria nas suas classificações fiscais, porque, né, classificar produto químico, assim como é uma dificuldade visual o produto químico, a classificação também é uma dificuldade. Grande parte das classificações você não tem a descrição perfeita da molécula, muito pelo contrário, né? Você começa lá na raiz do produto, é sódio? Tá, sódio. Né? Você começa na base para poder chegar no seu produto que é alguma coisa de sódio, né? Para dar um exemplo bem simples. Então, é assim que eu enxergo o catálogo de produtos para os químicos. Né? Preparado ou não, é o momento da autoauditoria, como eu costumo chamar. Né? Uhum, uhum. Faça uma super revisão, monte aquela comissão de classificação fiscal, como eu costumo dizer, né? Um pool de profissionais para cada um ali dentro do seu expertise, alinhar essas classificações e, mais do que isso, deixar a sua descrição de produtos químicos ali sob Perfeito. fina, com um ajuste fino, né, Isso Thiago? aí. No passado, eu trabalhava com uma empresa de classificação fiscal de mercadorias. Enquanto estava na Get também, era a mesma empresa ali, a gente tinha adquirido na época. Tá. E veio um serviço a ser prestado de classificação fiscal, com direitinho, né, com todos os processos. E era de uma indústria química. Hum. Foi um dos trabalhos mais difíceis
profissionais aí de 15, 20 anos de experiência fizeram, porque a classificação fiscal da indústria química é a mais complicada que tem. É a que mais precisa de conhecimento, né? Eu lembro disso até hoje dele falando. E é um cara que fundou uma empresa que faz a classificação fiscal de grandes companhias, né? E ele falava, a indústria química é sempre a mais complicada, que você tem que ter conhecimento. Então, não adianta fazer com qualquer um. Tem que fazer com quem é bom mesmo. E tem que fazer com aquele colega da Happy Hour lá que eu falei. Não há como classificar produto químico sem ter o responsável técnico, sem ter um engenheiro químico, né, um engenheiro de produtos lado a lado ali com você. Porque eu percebo essa aflição dos profissionais de comércio exterior que atuam na indústria química, ou que pretendem, a maior aflição deles é essa: puxa, e classificação fiscal? Né? Porque ele traz para ele, ou ele carrega sozinho, a responsabilidade da classificação fiscal. Sim. E não é verdade. E no segmento químico, aí é que não é verdade mesmo. Né? A classificação é um pool de profissionais, a começar pelo engenheiro químico. Né? A dor de cabeça dessa empresa era tão grande que ela pediu o laudo de toda a classificação. Vocês imaginam o investimento que essa empresa fez para laudar toda a classificação e ter respaldo. Pois é, exatamente. Imagina que ela deve ter sofrido para tomar essa decisão e o investimento para fazer. Chegar nesse nível é porque ela já deve ter passado por todos os desafios imagináveis, né? Exato. E aquilo que eu canso de ressaltar também, já que estamos falando de classificação, se você fez, né, esse trabalho em casa, de uma classificação limpa, né? De uma classificação bem executada, e você está seguro do que você fez, nossa, né? No primeiro questionamento que pode acontecer, Thiago, né? Você teve lá uma amostra sua de uma importação coletada, né? Sob exigência da fiscalização aduaneira para análise e tudo mais. E caso venha um questionamento de que a sua classificação está errada, qual é a segurança que você tem, né? Num questionamento, de você se justificar e ter segurança de dizer, não, a minha classificação está certa, estou tranquilo em relação a isso. Não tem coisa melhor, né? Com certeza. Não tem coisa melhor. E fica a dica que eu falo para todo mundo: se não tem certeza da classificação fiscal, abre um chamadinho lá na Receita, defende a sua tese do porquê tem as ela ferramentas, né? traz a mercadoria, você está legalizando trazer, porque você perguntou à Receita. Se eles te responderem a tempo, você vai lá e corrige, é tranquilo, né? Se não sabe a resposta correta, a pergunta e traz a mercadoria. Como diz, né? Se a gente não sabe quem sabe. Ou a gente sabe onde consultar, né? A gente sabe onde buscar informação, onde, né, sanar as dúvidas, caso existam. Isso aí. É isso aí. No primeiro summit do Comex Digital Talk, o Daniel Gobi, a gente trouxe ele para falar sobre o operador econômico autorizado. E ele deu um número alarmante lá em novembro do ano passado, que a Europa tem 40 e poucas mil empresas OEA e o Brasil não tinha nem 400. E que era uma evolução... Não nos surpreende, né? Não surpreende, mas que seria porque era algo novo, já o OEA já é bastante conhecido na Europa há muitos anos, e que a tendência do Brasil era ter cada vez mais operadores econômicos autorizados. Assim espero. A indústria química, eu vou te fazer essa pergunta porque é algo que para mim parece uma verdade absoluta, tá? Não a comercial importadora, não a trading, mas a indústria química. Ela não tem que obrigatoriamente ser OEA? Olhar para tudo isso que a gente rapidamente conversou aqui hoje, né, Tiago? A resposta seria praticamente bater o martelo. Sim, né? Não tem outro caminho, né? Porque se a gente está falando de segurança, que é aí a raiz do OEA, mas ao mesmo tempo o OEA também nos ajuda nesse alinhamento todo, né? Nessa precisão que a gente acabou de falar tanto aqui, né? De você ter os processos limpos e, né, bem desenhados, bem projetados, também vai nessa linha, não é simplesmente a segurança, né? Então, eu diria sim, de olhos fechados. A organização da empresa, né? O Daniel Gobi volta no Summit desse ano para falar sobre gerenciamento de risco amanhã. O desembaraço sob águas, importantíssimo para químico, para facilitar esse processo. Aí, né?
Então, é uma visão minha de que a indústria química obrigatoriamente deveria ser OEA. Está falando de uma indústria tão específica, né? Tão assim, como a gente está papeando aqui, parece automático, né? É Caminharia verdade, como uma coisa praticamente automática, é OEA, né? é verdade. Independente do tamanho, de que volume é esse que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, para você ter uma ideia, eu tenho muito contato com a América Latina toda aqui, né? Como importadores. E eles estão num caminho bem interessante em relação ao EA, né? Eu me sinto um pouco atrasada em relação a isso, assim. Eu percebo que eles já estão mais adiante, assim, alguns passos adiante. E por outro lado, acontecem algumas surpresas também, né? Poxa, por que que o cliente colombiano está exigindo, para falar uma coisa bem específica do OEA, por que que eu preciso mandar o container com aquele lacre, padrão ISO, não vou me lembrar de cabeça agora, lá, o ISO dos lacres do container, para essa região do mundo? Eu não costumo mandar container com esse lacre para essa região. Então, por outro lado, a ponta de cá, que no caso era americana, também ainda tem algumas visões um pouco distorcidas, né? Falou, ok, mas independente da região, a gente está falando de exigências OEA, né? Então, às vezes parece que eles desprendem um pouco, né, os conceitos OEA da região para onde eles estão vendendo o material, né? Então acaba que surgem essas surpresas, assim, você fala, É uau, verdade. É por que que eu verdade. estou sendo questionada sobre isso, né? É estranho, é muito estranho. Perfeito. Eu vou fazer essa mesma pergunta, então, para o Daniel, quando tiver oportunidade. Pois é, né? E a gente tem visto aqui durante a pandemia, né, uma facilitação aí, uma facilidade maior da Anvisa para liberação aí das suas licenças e da sua modernidade, da sua digitalização. Muitos elogiaram demais a velocidade que a Anvisa se adaptou na realidade. Uhum. Só que fica aquela dúvida, né, se continuará depois. Eu queria saber da sua visão para a indústria química. O Uhum. que precisa ser digitalizado? O que precisa trazer na transformação digital? O que você acha que pode ser modernizado para facilitar o processo e o trâmite? Olha, eu costumo dizer que se a gente, quando a Anvisa é a primeira a dar o passo, já é um bom sinal, né? Porque a gente tem essa imagem da Anvisa, né? De que é um órgão mais difícil de lidar, mais criterioso por uma série, e por razões óbvias também, claro, né? O que eu enxergo em relação à indústria química, em especial para os produtos perigosos. Então, assim, eu acho que muita coisa pode ser digitalizada e agilizada justamente para que a gente não tenha, usando aí não é um caso de ser um processo que estava em andamento, é um processo que estava armazenado, mas usando o exemplo Uhum. catastrófico, né, catastrófico lá de Beirute, né, que aconteceu aquela Sim, sim. explosão, estava armazenado, né, é uma outra situação, mas eu sempre me refiro a esse exemplo drástico por conta de, talvez, por mais que você tenha todos os envolvidos, armazém, transportador, etc., do processo, devidamente homologado, eles também têm que ser licenciados para armazenar e manusear esses produtos químicos, em especial os classificados como perigosos. Uhum. Por mais que assim sejam, às vezes a gente tem a sensação, ou a quase certeza, de que eles nunca estão 100% cientes de que material eles estão lidando. É essa a sensação que eu tenho, né? Uhum. Parece um pouco dramático demais, mas não é, né? Lidar com produto químico é sério, né? Sim. Mesmo que seja um container ou mesmo que seja um grande volume, não deixa de causar consequências aí complicadas, né? Uma de menor ou maior proporções aí dependendo da quantidade. Mas eu acho que por conta disso, quanto menos eu tiver a minha carga parada, quanto mais eu conseguir agilizar documentalmente, poxa, você chega com container, armazena e fica esperando porque, não, mas sem aquele documento original em via física eu não te libero. Né? Eu acho que a gente tem hoje em dia, né, Tiago, tantos meios de segurança digital, de Uhum. você certificar que aquilo é um documento válido, Sim, né? sim. Sem precisar a gente continuar vivendo nesse ambiente de documentos físicos. Já melhorou muito? Sim, já melhorou muito.
né? Desde aquele estágio, daquele primeiro estágio lá do comércio exterior até hoje, já melhorou bastante. Bastante, Sem bastante. dúvida, né? Sem dúvida que melhorou. Mas Bastante. ainda há muito a se fazer, na minha opinião. Então, no segmento químico, o que mais me preocupa é isso mesmo, né? Carga que chegou e carga que vai embora para casa, né? E carga que vai para a É fábrica. isso. Uhum. Quanto menos tempo ela ficar parada por aí, melhor, né? Com certeza. Eu tenho uma perguntinha e um recadinho final seu, mas antes vem aí, ó, o próximo palestrante do último esquenta antes do Summit, que é o esquenta de outubro. Roda aí. Vai rodar? E a gente volta aqui. E voltamos, pessoal, agora aqui pro finalzinho desse bate-papo que tá super bacana, super gostoso de ter com a Andrea. Andrea, uma pergunta e um case de sucesso seu. Vamos fechar assim? Um Bora. recadinho final para você dar para quem está entrando no mundo do comércio exterior, para quem quer entrar no mundo químico, ou para quem iniciou e já está no químico, como ele evoluir. E conta para a gente um case seu de um trâmite de importação de um químico que você se recorda e gosta de contar. Vamos lá. Bom, eu queria deixar para a turma aí, apesar de ser super suspeita, de que, olha, segmento químico é de fato muito bacana de se trabalhar, de verdade, né? Quem tá em vias de aí, de começar no segmento químico ou tem muito interesse nesse segmento, simplesmente pelo fato, como eu disse mais cedo, simplesmente pelo fato dele ser muito próspero, né? É um segmento que se uma das indústrias químicas não vai lá muito bem, você tem N outras aí, né? Que estão prosperando e que elas vão se equilibrando. Então, de fato, é um mercado para a gente amarrar a nossa vaquinha leiteira lá, aquela ideia da vaquinha, Uhum. é muito bacana de verdade, né? É um segmento muito legal, só por alimentar aí todas as outras indústrias praticamente. E um case de sucesso, eu vou usar o da Venezuela. É um dos que eu costumo utilizar, né? Uhum. Por um fato muito curioso, na verdade. Além, como importador mesmo, né? Já atuei lá atrás com a Venezuela nas duas pontas, né? Tanto como fornecedora como cliente. E depois de você pensar em todo o processo, com todo o cuidado, características do produto, embalagem homologada, que a embalagem também é, né? E tudo mais, esse produto é de risco e não é de risco, e aí você tem a sua mercadoria lá na origem violada pela segurança daquele país, né? Literalmente, os tambores foram abertos, alguns furados, inclusive, por conta de segurança mesmo, de transporte de drogas ilícitas, né? E aí, Uhum. depois de tudo isso, depois de todo aquele planejamento, todo aquele cuidado do transporte que você tem que ter com a mercadoria chega no porto de origem e ela é literalmente toda danificada aí pela segurança violada, literalmente violada, né? E aí, de novo, olha só, é um link interessante, né? Como a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo quando se trata de produto químico, né? A segurança do próprio país, apesar de hoje, infelizmente, não ser um bom parâmetro, né? Mas é a própria segurança do país lidar com uma carga dessa maneira, que é um produto químico, só pelo fato de ser, né? Dessa maneira, violando e causando vazamento de produto de Uhum. maneira completamente irresponsável, né? Sem saber as consequências que aquilo poderia causar, por uma mera, né? Pensando bem micro mesmo, né? Pensando só numa questão de segurança e sem. E aí é uma das situações que me ficou assim bem marcado, né? Falo, Uhum. poxa, depois de todo o cuidado que você tem, burocrático, Sim. logístico, com o produto, né? Sabendo do quão importante é lidar com produto químico e de repente você se depara com uma situação assim, né? Jamais você ia esperar que a segurança do local faria isso com produto químico, né? É. E produto químico tem o senso comum, né? Tem que, olha, onde que eu descarto o produto químico, toda uma segurança para
Daí quando você importa, o cara vai lá e fura. Pois é. Não é um nem é um case de sucesso que eu estou dividindo com você, mas é um dos episódios aí do mundo químico que ficou muito marcado aí na minha memória, né? Depois de Da série Curiosidades by Andrea. Fim da série de curiosidades, né? Mas enfim. Mas, para não deixar você sem resposta sobre o case, eu nunca costumo dar um case só de sucesso. O que eu costumo dizer em relação ao segmento químico é que o processo de importação, no caso, de produtos químicos, ele é quase um lean, né, que a gente chama, né? Ele requer essa visão de compliance, de você ter os processos totalmente sob o seu controle. De novo, lembrando, o que pode estar sob o nosso controle, né, porque tem muita coisa que não está, e que aquilo que está, ele precisa estar sempre no caminho da ação preventiva. Sempre, né? Produto químico, se você age de outra maneira, se você age de outra maneira, não dá. Você vai ter simplesmente grandes emoções lá na frente, como eu chamo, né? Então, eu acho que esse é um grande case, né? É uma postura para o segmento químico que não tem erro. É chance de sucesso nos processos. Tenho certeza disso. E quem quer ficar bom, assim como a Andrea é nesse segmento de produtos químicos, tá aqui, ó, o e-mail dela para vocês mandarem um e-mailzinho, falarem com ela, ver como que vocês podem se especializar nesse segmento aí que ela é tão apaixonada e que eu tenho certeza que falta gente para pensar agora em se especializar para ser o futuro dessa área também. Pessoal, chegamos ao fim. Bora rolar química lá junto. Vamos lá. Chegamos ao fim desse bate-papo, infelizmente. André, obrigado demais pela sua participação. Obrigada a você, Thiago. A Andrea está respondendo dúvidas em algum lugar aqui. Eu nunca acerto onde é o chat, tá? Então eu vou tentar agora, eu vou colocar aqui. O chat está aqui. Desde o começo respondendo suas perguntas, então vai lá, aproveita que ela está aqui super disponível. Qualquer coisa manda no endereço que a gente colocou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, com muita atenção para você que nos assiste, que nos acompanha. E fica o convite. Está lançado agora no LinkedIn do Comex Digital Talk as inscrições para o Grande Summit. É um link, você vai lá, preenche os dados. Diz para a gente agora pela LGPD que a gente pode te mandar comunicados, tá? Vai ter lá a última perguntinha que você autoriza e você está automaticamente registrado. Coloque o e-mail de verdade, porque você receberá o link, o login e a senha para acesso ao Summit, que acontece nos dias 9 a 13 de novembro. Tem muita gente lá para falar, são mais de 30 painéis. Vem com a gente, pessoal. Brigadaço.